Você já ouviu falar em serões, novenas ou filós? Se cresceu no interior do sul do Brasil, talvez se lembre. Se não, te convido a fechar os olhos por um instante e imaginar uma noite calma. Uma imensa lua cheia iluminando intensamente uma caminhada. Você até consegue ver seu reflexo no chão da estrada de terra. Vozes se misturando em orações, em causos, em risadas. Essa era a essência das noites de Filó. Um tempo em que a comunidade se reunia não pela internet, não pela TV, mas pelo calor humano. Nos tempos de antigamente, e nem faz tanto tempo assim, os filóis e serões eram encontros simples, quase sempre nas casas das famílias da comunidade. Ali, as pessoas se reuniam para rezar a novena, um momento de fé e devoção, mas também para partilhar histórias, cantar modas antigas, fazer crochê, tomar chimarrão e comer bolo, grosso de pipoca. Era um momento de deixar o trabalho de lado, de esquecer um pouco os problemas da vida da roça e se reconectar com os vizinhos, com os amigos, com a própria alma. Essas noites eram recheadas de simplicidade, mas também de sentido. Cada filó era um elo na corrente da memória. As crianças cresciam ouvindo as histórias dos mais velhos. Os rapazes arriscavam até uma música na gaita. E ali, entre a reza e uma piada, construíam-se valores que formaram nossas comunidades. A solidariedade, o respeito, a fé, a escuta. Mas como tudo que é vivo, os costumes mudam com o tempo. Veio a televisão, vieram as luzes da cidade e vieram as redes sociais. E aos poucos as noites de Filó foram se apagando, como a chama de uma vela que chega ao fim. Hoje talvez reste só uma lembrança ou uma saudade contada pelos nossos avós. Mas é por isso que nasceu este documentário. Para resgatar essas histórias antes mesmo que se percam, para valorizar as raízes da nossa gente, para lembrar que a cultura não está apenas nos livros ou nos museus, mas nas cozinhas, nas varandas, nos pátios dos galpões e nos paióis. Neste documentário vamos ouvir vozes que carregam décadas de memória. Vamos visitar comunidades onde o tempo parece que passa mais devagar. E sobretudo vamos reencontrar uma rondinha que ainda vive, mesmo que escondida entre uma chaleira de ferro e um terço bem rezado. Te convido agora a caminhar comigo por essas histórias, a entrar com o coração aberto nessas casas que nos receberam com açúcar caseiro e muito acolhimento, a descobrir o que ainda pulsa por trás das noites de Filó. Seja bem-vindo, a casa é sua. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro, escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão, ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. E o vento pastoreando. A gente entra na história do dito Filó. Hoje é bem simples falar do Filó. Quem olha para o Filó, ele está pensando lá numa diversão, está pensando lá, enfim, coisas que são mais aparentes hoje, que ela aparece mais fácil na história. Mas o Filó ele veio de uma necessidade muito grande. Porque os imigrantes, quando migraram para o Brasil, eles não vieram com uma língua de lá. Eles não vieram com língua italiana. Eles vieram da Itália. E vieram para o Brasil cada um com um dialeto. E todos desconhecidos, quando davam, graças a Deus, embarcar para vir para o Brasil, todos eles com dificuldade a se entender da embarcação. Quando chegaram aqui, foram espalhados pelas colônias,
com toda essa dificuldade. Porque um dialeto não era igual ao outro. Por exemplo, se nós falar em frigideira, um dizia padela e outro dizia vassoura. Como é que vai entender vassoura que é uma padela? Então, tantos comparativos assim. Aí o que aconteceu? Imagina uma família solta lá no meio do mato. Com quem que ela vai falar? Com quem que ela se comunica? Para onde ela começa a vida agora e que satisfação ela tem de estar aqui no Brasil? Achando que eles vieram para cá por causa da cucanha. O que eles faziam? Começaram a se encontrar. Bom, de dia trabalhava e de noite se reuniam lá no vizinho, no outro vizinho, começar a entender como que tu fala, como é que eu falo. E aí, a partir do conjunto, começar a descobrir objetos sem aula. O filó era o título do passeio de noite, mas ele veio crescendo dentro. A partir dali, o que eles faziam? Quando eles tinham lavoura, todas feitas a muque, tu pegava qualquer produto que fosse, aí o teu já era maduro, o outro estava quase, o outro demorava mais, aí se reuniam e juntavam umas quantas famílias e faziam mutirão. Aí vinha todo mundo, ia lá, pouco tempo já colhia o produto do vizinho. Dali uns dias era no outro. Aí o que eles faziam quando terminava aqui? Terminava de dia e de noite, daí vinha as mães. Vinha as mães, vinha com as crianças, e eles faziam uma confraternização. E aí começou. Era um dia bonito, só pensar das orações, planejava desde manhã. Hoje de noite temos que ir lá no tal lugar. É assim mesmo, de manhã ainda se avisava as crianças, olha, hoje de noite vamos no tal lugar. Então elas todas faziam para ir passear, né? Deixava acertado, nós fazíamos aqui em casa hoje, ou a tal dia tudo na tua casa. Ah, mas daí o dia que era aqui, mandava as crianças avisar ele. E criança tinha, agora se tu quer mandar um recado tem que ir os velhos, você não vai ao telefone. Eu sei que ali na véspera do ano novo, a gente saía, pegava uns 10, 12, não era só juventude, mas tinha as pessoas de idade também. Chegava numa casa, fazia cantoria, e ele tinha que dar uma galinha, depois fazia o brodo na casa do outro. Aí juntava 10, 12 galinhas naquela época, né? Eu lembro, assim, da segunda década de 80, que eu consigo me lembrar, que eu lembro que o pai e a mãe falavam, hoje de noite tem novena. Ficava aquela ansiedade de pequenininho, porque, assim, geralmente era à noite, era sempre à noite. Aquela ansiedade de ir caminhar um monte de gente, e com as lanternas, as velhinhas. E era bem legal. As noites de lua cheia também. Aquilo era lindo, era maravilhoso, gente. É uma lembrança que fica. Essa realmente fica uma lembrança, assim, era bem divertido. A minha visão de criança, assim, ó, era muito bom. Tu esperava, ficava com aquela ânsia o dia todo, assim, para chegar a hora de tu sair. Vamos lá, vamos na novena. Ficava aquela, eu não sei se era por ir na novena ou pela caminhada, assim, que era legal. Como é que eles iam para dentro dos matos? Escuro. Que bom quando aproveitavam um luar que dava tempo de ir com o claro de lua e voltar. E as noites escuras, para chegar lá. Então eles faziam um feixe de cavaco do comprimento de uns 60 centímetros, amarradinho junto, metiam lá no buraio deles até acender a ponta e saíam toda a família, 2 famílias, mato adentro na estrada, clareando com aquele faixinho aceso. Chegava lá onde iam fazer o dito serão, era pagar ele com cautela para ter para voltar.
época que não havia colheita, aí eles faziam o que? De repente lá, era um amigo, era um compadre, o que era, e ele estava de aniversário. Aí reunia uma turma de vizinhos e já iam de noite para lá. O que diziam? Vamos lá fazer um serão e vamos fazer uma surpresa para o Francisco. Eu lá no Francisco chegava com toda a comida pronta e aí era aquela festa. Bom, o que acontecia? Era um filó. E depois dos copos de vinho aí saía a música. Aí tinha voz. Porque senão não tem voz, mas depois você tem voz, né? Vai ao meu Jesus, pela flor de quem nasceu, pela hóstia cruz sagrada, pela cruz em quem morreu. Se não fosse Deus e a Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, de nós o que seria? Acontecia tantas coisas. De piazada que ia fora, caía, se machucava, chorava. Depois da novena, então, o que fazia o chimarrão, as pipocas, ou o vinho. O vinho era o principal, que se ia lá, todas aquelas pipas que tinha de vinho nas colônias esses anos. Depois, então, se fazia um filão, né? Se contava causa, piada, se cantava também. Mas eu tenho ainda o pau do pastor, que é um bocado aí nós fazia a cantoria, tinha um que era tipo pastor, né? Quer ver que eu te mostro o pau do pastor? Isso ali era mais para pegar a galinha. Eu chegava na casa e cantava, ele fazia uma cantoriazinha de italiano e tal, e outra assim, com o pau do pastor. E aí depois vem a questão do terço. Então se reuniam para rezar terço. Mas lá depois, numas alturas, também não era o suficiente. Aí, pela devoção de um ou de outro, resolviam de fazer novenas. O que faziam? Então, era tanta noite reunir as famílias, fazer aquela caminhada, para ir lá num tal capitel, fazer a novena em honra ao tal santo, o aniversário do santo, ou porque alguém quis fazer aquela novena porque alguma graça apareceu. Ah, passou por doença, passou por um monte de coisa, resolveu o problema, e aí era isso que ia acontecendo. Olha, a novena, na verdade, ela é uma cultura que o povo trouxe da Europa. Lá na Itália, porque a nossa região aqui tinha muitos, a maioria é italiano, lá do princípio, né? Depois vieram os alemães, vieram outras culturas, outras raças também, né? Mas lá no princípio, os italianos, na Itália havia muito isso. Fazer a novena para o Santo Antônio, fazer a novena para Nossa Senhora da Saúde, fazer a novena para Nossa Senhora das Graças. Por quê? Porque era o que eles tinham, né, de conhecimento, tinham de experiência. Então eles trouxeram junto. Né? Até eu dizia hoje também, nós comemorando o município de Rondinha 60 anos e a paróquia já está com 88, 89 anos, já está chegando lá perto dos 90, né? Então significa que essa caminhada da fé, ela era executada a partir de momentos de oração. Então, novena, tem vários tipos de novena. Tem um que é, né, como nós estamos agora nesse ano de 2025, a novena dedicada também à esperança, né, a campanha da fraternidade que fala sobre ecologia integral. Né? Então, o conteúdo
dentro desse tema. Então, a igreja ela já vem trabalhando há muitos anos a campanha da fraternidade. Então, você tem a novena do Natal e você tem a novena da Quaresma. Mas também você tem a novena dedicada aos santos. Por exemplo, nós aqui em Rondinha temos a novena dedicada à Nossa Senhora da Saúde, lá na linha Tunas, no nosso santuário. Então, todo dia 21 de cada mês, estamos lá celebrando a novena até o mês de outubro. Então, de fevereiro a outubro são 9 meses, e depois vem então o tríduo, vem a preparação mais próxima para o dia da Romaria. Nós também temos aqui na Igreja Matriz a novena dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, toda quarta-feira à noite temos a missa em honra à novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tem as orações. E, claro, tem as novenas feitas nos períodos de, como eu falei, Quaresma e Natal, preparando então para a Páscoa e preparando para o Natal, que são os grupos de família. E aí os grupos de família fazem o quê? Eles se reúnem. Antigamente era muito mais, porque o pessoal tinha mais tempo, podia tirar uma dedicação muito maior de tempinho para sentar, reunir, ver o texto, o que dizia, conversar, sobre aquele tema, que eram 4, 5 temas. Chamava novena, mas na verdade não é. Elas são 4 encontros, 5 encontros, Lá bem no começo até haviam 9 encontros, Mas por quê? 4 encontros porque são 4 semanas que prepara para o Natal e 4 semanas que prepara para a Quaresma, a Páscoa. Depois tem mais um de penitência, Então você vai fazer uma revisão da vida, O que Deus coloca para ti, o que Jesus chama a atenção também, como você se coloca nessa esperança de criar uma expectativa de você se preparar bem para celebrar a festa do nascimento de Jesus, celebrar a festa da vida, da morte e da ressurreição de Jesus na Páscoa, Então isso é fundamental. Então, as novenas que são quaresmal e do Natal, então elas são a partir de livrinhos e encontros. As outras novenas são de rezar o terço, Tem os livrinhos dedicados também àqueles santos e santas, o Nossa Senhora, que o pessoal faz a novena. Então a novena é um espaço bom, um espaço bonito, um espaço de você louvar a Deus juntamente com outras pessoas que querem ter o mesmo objetivo, Também tem novenas que você faz para as pessoas doentes. Vamos fazer uma novena para pedir a saúde para aquela pessoa. Então, também então tem várias as maneiras que você, dentro da igreja, encontra os espaços para cultivar a tua fé, cultivar a devoção àquele santo, aquela santa ou Nossa Senhora, ou então preparar as 2 festas maiores, que é a festa do nascimento de Jesus e a festa da vida e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha as novenas assim, tipo o Santo Padroeiro. Faziam as novenas do Santo Padroeiro. E era mais tipo, era uma caminhada da igreja. Era feita na igreja. Uma coisa assim também era tipo, vamos supor, esse ano, vamos pegar um exemplo desse ano de seca. Eles se reuniam e também faziam as caminhadas, faziam as novenas pedindo chuva. Tinha fora dessas novenas de Natal e Páscoa, tinha essas novenas. Por que faziam as caminhadas? Porque não havia naquele período as igrejas muito próximas, eram longe as igrejas, Então, lá naquela linha, dizia assim, lá na linha tal, hoje vai ter a visita de Nossa Senhora na casa do fulano, da família tal. Então, as pessoas iam, pegavam aquele farolete, que era com a querosene, com uma lanterna que tinha um vidro, e aí você fazia a caminhada. Por quê? Porque não havia luz, não havia a lanterna de pilha, Então, tinha aquele farol, que a gente chamava o farol, aí você fazia a caminhada, e durante a caminhada se rezava. Não ia se conversando da abobrinha, Você conversava só as coisas da oração. Bom, vamos lá naquela família tal que lá tem o vovô e a vovó estão doentes. Então vamos dar um apoio para aquela família e vamos fazer uma novena. Às vezes faziam 9 noites. E fazer a novena, por exemplo, os 9 meses da novena do Sagrado Coração de Jesus, você tinha 6 quilômetros de fazer. E era a missa primeira, dizia, Você saía de casa ainda escuro. Às vezes se vinha de cavalo, ou às vezes a pé também.
né? Quando a doença era muito grave, né? Então, para dar o apoio, para dar força àquela família, aos familiares, ajudar um pouco, né? Então, a parte espiritual era como se fosse botar lenha no fogão, né? Que daí vai cozinhar a comida, né? Hoje seria botar o gás, né? Você bota o gás ali, liga, pronto, já está quentinho, né? Então, a novena é que nem o fogão a lenha, eu sempre digo. Por quê? O fogão a lenha, tu bota uma lenha, ela vai gastando, de repente eu tenho que botar mais uma, de lá um pouco mais uma. Então, a novena são esses espaços, esses caminhares lentos, calmos, tranquilos, mas que lá dentro de cada um de nós abastece toda a nossa vida de fé. Tipo, a novena, hoje era numa casa. Daí eles marcavam, tipo, a semana que vem em tal casa, em tal família. Se acontecesse algum imprevisto, ó, tipo, daí avisando, ó, cada um avisava o vizinho. Ó, quando não era assim, chegava na casa, ó, não vai ter a novena, não vai ter a novena dessa noite. E um ia passando pro outro. Ou senão, geralmente, assim, se era um pouco, às vezes não gritam. Ô, fulano, não vai mais ser a novena. Então, partiu de uma necessidade de um relacionamento e ele foi se desenvolvendo aos poucos. Que bonito que era mesmo, porque aí chegavam nos ditos filó, não tinha soalho para dançar, era no chão. Alguém tocava um instrumento, era o que tinha, aí alguém fazia baterista com 2 colheres, alguém fazia um saxofone com canudo de taquara. Então, o que importava era tirar do coração uma diversão. Então, o filó era uma coisa que saía de dentro do coração das pessoas. E por isso que hoje, tu pode resgatar, tu enxerga, mas ele não te dá mais aquela ansiedade no coração, te dá uma lembrança, né? Mas como ele era tão gostoso na época, que só eu, por exemplo, experimentei, porque já há 70 e tantos anos eu participava disso. Participava dos mutirão, participava da novena, participava dos terços, dos momentos de festa, de se reunir, cantar, comer, tudo coisa natural. E lá o que era? Lá não tinha, por exemplo, alguém sentado com telefone, alguém no rádio. Não. Era a criança olhando para a mãe, olhando para o pai, olhando para o tio e aprendendo as brincadeiras, risadas e aprendendo a brincar junto. Então saía no próprio sangue aquilo. Hoje não. Hoje é tão distante que mesmo tu trazendo o filó, ele vai ser um filó não mais com aquele peso igual era, né? Por que antigamente o pessoal tirava tempo, se reunia numa casa, na outra? Não tinha televisão, só tinha o radinho, né? Então desligava o rádio e pronto, era silêncio. Então o bonito era ir nas casas, se encontrar, né? Além do encontro, além da oração, que todo mundo tinha que rezar, desde as crianças, e ajoelhado no chão, na terra, às vezes, lá no pátio, né? Depois disso, você me perguntou ali também comer uma pipoca, ou fazer um lanche, tinha tudo isso. Então, alguém levava, ou a família preparava, né, esse lanche, aí depois as criançadas brincavam, corriam, se arrebentavam lá nas capoeiras, nas pedras, porque era escuro, não tinha energia elétrica, né? Mas era um griteiro, muita criança, né? As famílias tinham bastante filhos, então era uma festa aquela noite, todo mundo feliz da vida, né? Mas rezavam, e aí que as crianças aprendiam as orações. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor
para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Porque agora não tem mais. Passa a capelinha, cada um reza seu terço em casa, ninguém mais vai na casa do outro, não tem mais aquele acompanhamento da vida, digo eu, que aquela era uma vida que se tinha. Que você ia trabalhar o dia inteiro, mas aquela noite que tinha capelinha no vizinho ou naquele outro, todo mundo ia. Eu não sei se se foi por muito o trabalho ou o que você foi, ou o que foi acontecendo aos poucos, porque eu lembro assim que quando eu era pequenininha era um grupo grande, eram umas quantas famílias, e daí chegou num certo ali, já um pouco maiorzinha, eles começaram a dividir os grupos, ou porque achavam longe, ou por um motivo ou por outro. Um grupo tipo de 8, 10 famílias se tornava 4, 5, e assim foi que foi diminuindo. Claro, a geração de agora não sabe nem o que é essas coisas ali. Que, por exemplo, tu quer fazer uma caminhada, como é que tu vai ir? Só nas lanternas do celular, mas logo termina as baterias também. Fica guardado lá dentro. Isso é uma coisa que fica. Pena que hoje, assim, como era mais uma coisa antiga, eles não vão poder, eles não têm aquela noção de ver como é que era, de ver, tipo, vamos sair de casa, estamos indo lá de noite fazer um filó, rezar uma novena. Eles não têm mais isso. Nós tinha. Olha, as novas gerações, eu sempre digo assim, a nossa gurizada, em primeiro lugar, para eles fazer uma experiência, tem que ter o pai e a mãe. Porque daí o pai e a mãe vai trazê-los, né? Vai trazê-los. Se o pai e a mãe não traz, né, ele vai ter que ir despertando e fazendo um esforço, se aliando a algum vizinho, vizinha, algum coleguinha, né? Para quê? Para que ele possa vir participar, né, de uma celebração, de uma reza, do terço. Por exemplo, aqui nós também temos o terço da família, né? Então, o terço dos homens, aí tem um dia que a família pode vir. Já é mais um passo. Nós temos a catequese, é outro passo, né? A família em casa, ela pode cultivar o terço, é recomendado o cultivo do terço, né? Então, mais um espaço que você vai dando oportunidade para a geração nova. Porque se nós não introduzirmos a geração nova, quem vai conduzir amanhã? Né? Quem vai ser os padres de amanhã? Quem vai ser as irmãs, os religiosos do dia de amanhã? Então, a minha mensagem que eu deixo é assim, nunca perca a oportunidade de quando você tem de ir e celebrar, né? Vai, faça um esforço, larga tudo que tu tiver, bota tudo pro lado, sai, vai lá, te encontra com Deus, faça a tua reza, faça a tua oração, aproveita aquele momento, aquela oportunidade que você tem, seja um terço, seja lá visitar uma pessoa, também fazer uma oração para alguém. Então aproveite todas essas oportunidades, esses momentos, esses espaços, porque é Deus que te oferece. Não é o padre, não é a irmã, não é o pai, não é a mãe, não é o nono, nem a nona, nem o avô e nem a avó, né? Mas é Deus que nos chama, Deus que nos convida, Deus que nos oferece essa oportunidade. Então, eu peço a bênção de Deus, eu peço a proteção da mãezinha de Aparecida, a nossa padroeira aqui de Rondinha, que é a Nossa Senhora do Rosário, peço para a Mãe da Saúde, que é do nosso santuário, que nos ajude, que nos chame, nos convide e que nós abrimos o nosso coração, acolhamos esse convite e esse espaço para vivermos todos os dias, todos os momentos a nossa fé. Que Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim.
Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias, afastando você de mim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer